News CNN. Então, exatamente como esperado, o Banco Central do Brasil anuncia na noite desta quarta-feira, super quarta, a manutenção do juro básico da economia. E vamos para o trecho onde o Banco Central detalha os próximos passos. Eu vou destacar aqui na tela, olha, o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, como usual, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. A decisão foi unânime e o texto, neste trecho, tem um tom que me parece cauteloso. Vamos ao parágrafo anterior, onde o Copom diz que decidiu manter a taxa básica em 15% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Aí é livre o texto, é o Banco Central copiando, dando Ctrl+C, Ctrl+V nos documentos anteriores. Antes de passar para a leitura dos demais pontos da ata, vamos dar uma olhada aqui no cenário, nas projeções do Banco Central. O BC, então, projeta uma inflação de 4,4% neste ano de 2025, é este dado da primeira linha, 3,5% em 2026, portanto, em 26 ainda meio ponto percentual acima do centro da meta e já bem perto do centro, com 3,2% o IPCA cheio, no segundo trimestre de 2027. Mesmo assim, ainda um pouquinho acima do centro da meta, que é de 3%. Este é o cenário de referência, o principal cenário do Banco Central para a condução da política monetária. Neste horizonte, que ele considera relevante, né? Então, a inflação em 2026 no IPCA dos preços livres, aqueles que não têm influência de decisão governamental, fica em 3,6%, também desacelera na comparação com este ano, e cai para 3,2%, igualzinho com o outro dado. Já os administrados, os preços controlados e decididos pelo governo, como, por exemplo, a gasolina, como, por exemplo, a energia elétrica, aí a gente tem uma queda pronunciada e um fenômeno interessante. Cai de 5,3 no ano de 2025 para 3,2, cai bastante no ano que vem, mas volta a subir. No segundo trimestre de 2027, vai para 3,4% o conjunto de preços administrados dentro do IPCA. Vamos só dar mais uma observada aqui. Peço desculpa, se você tem labirintite, eu mexo aqui no meu iPad rápido, não olhe muito para a tela. Vamos acompanhar aqui os outros trechos do texto. O comitê segue acompanhando, aqui olha esse parágrafo aqui que está em destaque na sua tela, o comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos ao Brasil e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Aqui também o Banco Central repetindo um texto já usado em outras situações. Outro trecho que é interessante é quando o Banco Central faz um balanço de riscos. Ele diz que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados que o usual.
Entre os riscos de alta, ele menciona 3. 1, desancoragem das expectativas por período mais prolongado, exatamente como na reunião anterior. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo. E 3, uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, via câmbio. Entre os riscos de baixa também são 3. Eventual desaceleração da atividade aqui no Brasil. 2, desaceleração da atividade global. E 3, redução no preço das commodities. A decisão, então, vem exatamente como o esperado pelos investidores. E o texto onde o Banco Central costuma trazer pistas sobre os próximos passos, me parece, fazendo uma leitura quente aqui, que não traz sinais, indicações de que haverá alguma alteração de curtíssimo prazo. O texto menciona que o cenário atual tem elevada incerteza e que exige cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os próximos passos da política monetária poderão ser ajustados e aí o Banco Central, usando, ele até cita aqui como usual, ele repete a frase que quem lê assim, quem chega na Terra hoje lê essa frase, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Pode assustar esta frase, mas me parece ser apenas um protocolo para esta decisão e para este comunicado